E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. No versículo 35, esse curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, isso era na região de Cafarnaum, que era um triângulo populacional com Corazim, Betsaida, que era a terra de Pedro, André e Filipe. Foi nesse cenário efervescente de sinais e prodígios de Jesus que aconteceu tudo isso. E é por isso que Jesus repreende severamente mais tarde todos ali, comparando-os com a insensibilidade e incredulidade até de Sodoma e Gomorra. O que vale dizer? Não são os milagres e os sinais que autenticam a fé de pessoas e as convertem de forma radical ao Evangelho. Não são. Notem que a ênfase de Jesus, antes das curas e dos sinais, está no Evangelho do Reino, que tinha a ver com um caminho novo, um vinho novo, uma veste nova. Isso nós já vimos no começo da nossa jornada em Mateus, não é? E depois com as leis desse reino no Sermão do Monte, lembram? Que tinha a ver com um tripé de perdão, de misericórdia e de graça. Depois sim vem a reboque as curas, as tais sortes de moléstias, que isso incluía possessão demoníaca. O que Jesus fazia não era para que as pessoas o aceitassem de forma simpática, mas aceitá-lo significava aceitar o caminho do discípulo, com suas renúncias pessoais sobre a morte, sobre o pecado, e aceitar o caminho do evangelho das boas novas. Isso significava mudança radical, morte do que era velho e falido. Entendamos então, aceitar Jesus é tudo isso, sem tirar nada disso. Não é possível alguém aceitar Jesus e não abraçar resolutamente tudo que está no Evangelho de Jesus. Aceitar Jesus não é um jogo de empatias e solidariedade distante, sem envolvimento no caldo dessa mensagem. Quem não compreender isso será sempre um filho da tolice religiosa e da meninice emocional. É por isso que frequentemente ouvimos que Jesus ensinava, como nesse texto. Jesus não era produtor de mágicas e de sistemas emocionais para atrair gente sem compromisso. O chamado de Jesus sempre foi na radicalidade do discipulado, como o maior projeto de vida que alguém pode abraçar. Jesus, mais tarde, lá em Mateus 11, ele toca o alarme. Ele usa de expressões espantosas sobre a incredulidade deles, depois de verem tantos sinais, tantas maravilhas, e não se grudarem na tábua de arrependimento e de mudança de mente e mudança de vida. Isso vale a discussão sobre o que significa de verdade aceitar Jesus. Mateus não deixa dúvida quanto a isso. É por isso que Jesus usa muitos sinais e prodígios, para dar um choque de realidade em milhares de pessoas que viviam cansadas e desgarradas como ovelhas sem pastor. Agora, o povo recebeu tantos sinais e milagres e nós perguntamos: por que eles não se converteram radicalmente? Porque naqueles dias, medicina e magia eram a mesma coisa. E aquele povo era como os de hoje. Pessoas que desejam o benefício, mas nem sempre querem a responsabilidade que decorre desses benefícios. É povo que quer salário, mas não quer trabalho.
Quero o fruto, mas não o envolvimento com a semente do fruto, porque a semente pede e clama por plantação, por multiplicação de fruto. Isso está claro quando Jesus fala, porque o mesmo pão que é dado como graça de Deus é o pão que não pode ser comido sozinho antes dos outros. Precisa ser repartido, partido, que significa partido e depois partido de novo para os outros. Isso dá trabalho entre o que vai da mesa para a boca. Jesus curou, e curou sem trocas com ninguém, sem negociar nada com pessoas necessitadas. O texto é claro sobre a compaixão que ele tinha, e compaixão é uma espécie de convulsão incontrolável das entranhas, as entranhas dele em amor, em misericórdia, em favor das pessoas. Ele curou quem tinha fé e também curou até quem não tinha fé. Essas curas e sinais não comovia Jesus apenas pelo estado físico das pessoas em enfermidades, mas porque ele via o estado perdido das pessoas, perdidos para o céu, mas também perdidos na terra, correndo de um lado para o outro como baratas tontas, como animais descerebrados, cegos, à mercê do caos e da tontice humana. As curas e sinais serviam como luz, como buzina, como sino badalando na cara deles, para que pudessem despertar daquela tontice e daquela perdição. Não era somente a cura pela cura, tinha um alvo muito maior, e o texto diz sobre isso. Vendo Jesus o estado perdido dessas pessoas, teve compaixão delas. Jesus teve uma angústia nas suas entranhas, nas suas vísceras. O modelo dele é: viu e teve compaixão. Ver estas coisas e não ter compaixão, não se importar, não se misturar com essas necessidades doloridas dos outros, pode ser tudo, menos ser Cristo na experiência humana. É o que o apóstolo João diz em uma de suas cartas. E ele diz: como é que pode alguém que não viu Deus dizer que o ama? E não amar, não se importar com alguém que se está vendo. Como? Vendo Jesus, as pessoas teve cólica intestinal. E quando você tem cólica intestinal, tem que resolver a parada. Você para resolver. Não dá para ficar adiando. Se eu ver, se eu saber, se eu puder, eu não posso adiar essa compaixão, senão não será compaixão, senão será apenas sentimentalismos epidérmicos. E por que Jesus se compadeceu? Porque as pessoas estavam aflitas, deprimidas, angustiadas, sem esperanças, sem fé alguma, estavam exaustas, cansadas, sem fôlego, gente sem ar para respirar. Tamanho era o desespero de ovelhas sem pastor. É por isso que o caminho de Jesus se volta para os discípulos que estavam ali. Eles estavam com boa vontade para seguir Jesus, para aprender de Jesus. É quando Jesus lhes diz: olha aí, moçada, olha aí o tamanho do desafio, a grandeza da chamada e da vocação. Olha quanta gente necessitada. A seara é grande. Olha aí os campos. Estão prontos para a colheita. Mas os trabalhadores? E os trabalhadores? Os trabalhadores são tão poucos. Eram poucos nos dias de Jesus. Imagina agora. É por isso que ele desafia os discípulos a orarem, pedindo ao Senhor da seara que mande trabalhadores, que o Senhor desperte mais discípulos de Jesus para essa tarefa tão nobre e eterna no coração dos que resolveram seguir Jesus, o mais fascinante projeto de vida. Deus os abençoe.